Olá, boa noite. Eu sou Ana Paula, da Casa do Caminho, e vim hoje aqui para realizarmos juntos o estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos falar do capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas antes eu vou pedir aos amigos espirituais, a Deus, a Jesus, a permissão para realizarmos esse estudo. Pedimos a intuição, as bênçãos dos nossos amigos espirituais, dos protetores da Casa do Caminho, para nós que estamos aqui realizando o estudo, para vocês que estão aí nos acompanhando, que Jesus abençoe também todos os lares e que a gente possa ter um estudo de paz e tranquilidade. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Então, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bom, a gente começa com a colocação aqui de Jesus. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim aos seus discípulos: que dizem os homens em relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? E eles lhes responderam: dizem uns que é João Batista, outros que Elias, outros que é Jeremias, ou algum dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então vamos parar aqui, que aqui já tem coisa importante para a gente ver. Primeira coisa que a gente vai ver aqui é que quando Jesus pergunta a respeito do que acham, o que dizem sobre ele, de quem acham que ele é, do que acham que ele é, a gente vê pela resposta dos apóstolos que os judeus eles já tinham uma ideia de retorno à vida corpórea. Eles já tinham uma vaga ideia, quando eles acham que Jesus podia ser João Batista, que já havia morrido, podia ser Elias, que já tinha morrido há muito tempo, Jeremias, todos aqueles já tinham morrido. E eles acham que um deles poderia ter voltado como Jesus. Então, eles já têm aí uma ideia de retorno à vida corporal. Ok? Isso é uma coisa. Outra coisa é, quando ele fala aqui, ele pergunta para eles e Pedro responde, inspirado por Deus. Pedro responde: és o Cristo. O que quer dizer esse és o Cristo? O Cristo quer dizer o ungido, o consagrado, o escolhido, o Messias. O Messias que foi anunciado lá por todos esses profetas aí. Eles avisaram que viria um Messias, que viria um escolhido. E aí Pedro reconhece em Jesus esse escolhido que o povo estava aguardando, esse Messias. E aí no item 2, ele vai vir falando a respeito de Herodes. Que Herodes está preocupado, porque Herodes ouve falar isso do povo, né? Ele começa a ouvir que Jesus é esse, que seria João Batista, que seria Elias, e ele começa a ficar preocupado. Aqui diz assim: seu espírito se achava em suspenso, e no final, e ardia por vê-lo. Ora, ele que mandou matar João Batista estava ali agora preocupado, né, de ver Jesus na possibilidade de ser João Batista de novo ou qualquer um daqueles profetas. Aí a gente tem aqui no item 3, eu vou ler o item 3, eu não vou ler tudo não, mas algumas coisinhas eu vou ler para vocês poderem se acompanharem e se orientar.
Vamos lá. Após a transfiguração, seus discípulos, então, o interrogaram. Interrogaram Jesus dessa forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Ao que Jesus respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o reconheceram e o trataram como lhe aprouve. E é assim que farão sofrer o Filho do Homem. Vou parar aqui. Então, eles perguntam a respeito dessa questão do Elias, por que eles dizem que Elias tem que voltar? Né? Porque existia uma profecia dizendo que Elias viria preparar o caminho do Messias. E aí, ele diz que é verdade que Elias havia de vir, restabelecer todas as coisas, mas que ele já veio e não foi reconhecido. E foi tratado da pior forma possível. E que eles fariam a mesma coisa com ele, o Filho do Homem. E aí é uma coisa interessante, porque quem é que veio preparar o caminho de Jesus? Senão João Batista, que preparou, organizou, arou o terreno para que Jesus pudesse trazer a boa nova para a gente, né? E aí, então, os seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Então, os discípulos entenderam que, na verdade, João Batista, Elias voltou como João Batista, esteve ali e ninguém percebeu, ninguém o reconheceu, ninguém o valorizou. Aí a gente tem aqui, no item 4, a ressurreição e a reencarnação. E como a gente viu lá no início, os judeus já tinham uma ideia dessa questão do retorno à vida. Vamos lá. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome ressurreição. Somente os saduceus que não acreditavam nisso. Eles acreditavam que quando morria, acabava a matéria, acabava tudo. Contudo, a ideia de ressurreição ou de reencarnação, que para eles era a mesma coisa, elas eram muito vagas, muito incompletas. Eles não tinham uma noção real de como é que isso acontecia. Eles tinham uma noção da alma e da sua ligação com o corpo, mas não sabiam dizer como é que isso acontecia. Criam eles que um homem poderia reviver, sem saber precisamente de que maneira isso aconteceria. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo chama hoje de reencarnação, mais judiciosamente de reencarnação. Existe uma diferença aí entre ressurreição e reencarnação. A ressurreição é você voltar para o mesmo corpo. Você morre e volta para o mesmo corpo. Na reencarnação, que é o que o Espiritismo traz, a doutrina espírita nos traz, você morre e nasce num outro corpo, num novo corpo, com novas características, totalmente diferente para aquele espírito. É o mesmo espírito num novo corpo, tá? E a ressurreição dá a ideia de voltar à vida um corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível. Então, a ressurreição é voltar à vida um corpo morto. Você volta para aquele mesmo corpo. Isso é impossível, segundo a ciência, principalmente quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. Então, quando o corpo já está em decomposição, né? Os vermes já estão ali comendo. Como é que a pessoa vai voltar para aquele corpo? Que condição é essa? Como é que vai ser isso? E isso a ciência mostra que não é viável. Já a reencarnação é a volta da alma, mas um outro corpo especialmente formado para esse espírito,
que nada tem de comum com o corpo antigo. A palavra ressurreição podia aplicar-se assim, nessa condição, a Lázaro. Por que a Lázaro? Porque Lázaro, ele volta à vida. Ele fica 4 dias, ele é dado como morto, o corpo dele começa a cheirar mal e ele, depois de 4 dias, com a presença de Jesus e o chamamento de Jesus ao espírito dele, ele volta à vida no corpo que ele estava. Sendo que a gente tem uma questão aí que a gente tem que pensar. E aí vou trazer aqui para vocês um pedacinho do livro da Ivone Pereira, Recordações da Mediunidade, falando do caso do Lázaro. E ela diz que o fluido vital se encontrava praticamente extinto. Os liames magnéticos do perispírito ligando o corpo se encontravam de tal forma frágeis que Lázaro já cheirava mal, o que é frequentemente visto em casos de crises catalépticas agudas, ou seja, seria um caso agudo de catalepsia. Então a gente vê aí 2 coisas importantes. Uma, os laços não estavam totalmente rompidos, quando ela diz que os laços estavam frágeis, muito frágeis. E outra coisa, para a gente ter a morte, a gente tem que ter a extinção do fluido vital. E aí a gente vai ver no complemento dela, ela fala que só Jesus, para se impor ao fato, né? Só Jesus para conseguir contornar essa situação, substituir as células já corrompidas, renovar a vitalidade animal, o fluido animal, e fortalecer esses liames magnéticos que unem o perispírito com o corpo, com o seu poderoso magnetismo em ação. Muito bem. Então, a gente viu ali que ainda existia fluido vital, pouco mais existia, e ainda existia o quê? Alguma coisa ali de laço fluídico, que não foi totalmente rompida. Dessa maneira, a gente vê que Jesus vem e dá uma carga fluídica com a questão moral dele, né? A condição moral dele, a condição espiritual, a condição fluídica de Jesus possibilitam que Lázaro volte. Lázaro, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, a menina Talita, que todos achavam que estava morta, e Jesus diz para ela despertar. Então, assim, essa capacidade fluídica de Jesus, somente Jesus, naquele momento, poderia, principalmente na condição de Lázaro. E aí, funciona esse choque fluídico de Jesus como aqueles aparelhos de ressuscitação, né? Que a pessoa tem uma parada cardíaca, e aí vem aquele pessoal da emergência com aquele equipamento, dá um choque e a pessoa volta, né? Ela estava morta e ela volta à vida. Por quê? Porque ela recebeu uma carga elétrica. No caso de Lázaro, ele recebe uma carga fluídica de Jesus e um chamamento de um espírito da condição de Jesus, que aí todo mundo atende, né? Vamos lá. Então, continuando. Então, hoje a medicina tem muitos nomes para essas condições que a gente vê no Evangelho. A gente tem catalepsia, a gente tem letargia, a gente tem várias condições aí hoje e que Jesus tratou sem aparelhinho de ressuscitação nem nada, só com a capacidade mesmo e a condição moral dele, a capacidade fluídica e a condição moral dele, que possibilitou tal coisa. A palavra ressurreição, então, poderia se aplicar a Lázaro, mas não a Elias, tendo em vista, e nem aos outros profetas. Porque se Elias era João Batista foi visto quando criança. As pessoas conheciam os pais de João Batista. Então, João Batista poderia ser Elias
reencarnado, mas não ressuscitado. Então a gente vê isso aí. João poderia ser a reencarnação do espírito de Elias. Sim. Por quê? Porque João foi visto criança, João foi visto adolescente, João trabalhou desde a adolescência no preparo do trabalho da vinda de Jesus, né? Da implantação da Boa Nova aqui para a gente, dos ensinamentos de Jesus. Isso sim, então o João poderia ser a reencarnação de Elias. No item 5, a gente tem aqui o encontro de Nicodemos, que era um homem. Aqui ele diz que era um senador dos judeus, e a gente sabe que Nicodemos, ele era do Sinédrio. E eles eram responsáveis pela questão jurídica, funções legislativas, executivas, religiosas. Ele era responsável por traduzir, interpretar os textos, né, religiosos. Então, era um homem de conhecimento. Entretanto, ele vai à noite se encontrar com Jesus. Mas ele se coloca para Jesus da seguinte forma: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor. Olha que bonito que ele fala para Jesus. Ele se coloca ali como um aprendiz, né? Porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Então ele reconhece ali a ligação de Jesus com Deus. E aí Jesus lhe responde: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, que sempre falava por parábolas, nesse momento é claro: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha lá. Se antes a ideia dos judeus era de que alguns poucos escolhidos, os profetas, os enviados, os preferidos de Deus, poderiam retornar à vida, né? Poderiam, através da ressurreição. Agora Jesus não limita mais. Agora ele bota, inclusive no item 6, ele fala que é uma condição. Ele coloca isso para todos. Hoje na doutrina espírita a gente reconhece a reencarnação como uma coisa global, né? É um princípio, não sai a palavra, mas tudo bem. É para todos. Não é o rico que reencarna, não é o pobre que reencarna, não é o cientista reencarna. Todo mundo reencarna. Todo mundo desencarna e todo mundo reencarna. Então, é uma condição para todos. E aí, quando ele fala isso para Nicodemos é muito literal e pergunta: como pode um homem já velho nascer, tornar a entrar no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? Bem literal, Nicodemos, né? E aí Jesus responde: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E aí a gente vai parar aqui. Renasce da água e do Espírito. A água aqui é uma questão material. A gente vai ver isso lá na frente. E o Espírito, a questão espiritual. Pois bem, ele não diz da água ou do Espírito. Ele diz da água e do Espírito. Essa é a condição para ver o reino, para entrar no reino de Deus. Por quê? Porque o renascimento material é necessário. Ele se dá através da reencarnação. Mas o renascimento espiritual também é necessário. E ele se dá como? Ele se dá através da gente mudar as nossas formas de ver a vida, as nossas questões morais, as nossas formas de pensar, da gente se burilar, da gente ir burilando o nosso espírito, melhorando, largando os nossos vícios, adquirindo novas virtudes
Isso é o renascimento espiritual, que se dá junto da reencarnação. É a famosa reforma íntima, que vai acontecendo junto da reencarnação. Então, a gente reencarna e aqui na Terra, né, no mundo material, é que a gente faz esse renascimento espiritual. A gente estuda no mundo espiritual e a gente realmente se transforma e se modifica aqui no mundo material, tá? Então, a gente precisa ter essas duas coisas aí. A gente precisa da reencarnação para melhorar. Qual o objetivo? A perfeição. Esse é o foco, é o objetivo final. E aí ele continua aqui. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires que eu te haja dito ser preciso que nasça de novo. O espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. E aí Nicodemos responde, como pode isso fazer-se? E Jesus responde, pois que és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Digo-te em verdade que não dizemos senão o que sabemos, e não damos testemunha senão do que temos visto. Ou seja, ele está falando do que ele sabe e do que ele vê. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Ou seja, ele está falando, Nicodemos foi lá, perguntou, e aí não aceitou a fala de Jesus. Não entendeu e não aceitou a fala de Jesus. E aí Jesus completa. Mas se não me credes, ou seja, Nicodemos não creu nele. Se não me credes quando vos falo das coisas da matéria, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Se Jesus está falando ali de uma coisa que os judeus já mais ou menos sabiam, né? Já tinham uma vaga ideia. Nicodemos, como estudioso dos textos religiosos lá, ele tinha mais ou menos uma ideia disso. E ele não consegue entender, e ele não consegue acreditar. Já pensou se Jesus começa a falar do mundo espiritual, da formação dos planetas? Aí mesmo que Nicodemos não ia entender nada. Nós muitas vezes agimos como Nicodemos, né? A gente vai para os estudos e a gente chega lá e a gente começa, ao invés de absorver tudo aquilo, a gente começa a entrar num embate, a gente fica contra-argumentando e a gente perde oportunidades importantes de aprendizado, né? Então, no item 6, ele vem dizer que se a ideia de que João Batista era Elias reencarnado fosse uma coisa errada, Jesus iria combater como combateu em várias outras situações, várias outras coisas. Mas, ao contrário disso, ele reforça e ele coloca como uma condição para a gente a necessidade de nascer de novo. E aí ele reforma, não te admires que eu te haja dito, ser preciso nasças de novo. Então, essa é a condição para a gente tem que reencarnar para poder alcançar esse reino de Deus. Aí no item 7, ele vem dizendo a respeito da questão do Espírito Santo, que ao invés de alguns textos traduzem como nascer da água e do Espírito, traduz para água e Espírito Santo. E isso muda o sentido e o contexto, né? E aí faz uma interpretação errônea da situação. Lá no item 8, ele vem falar justamente dessa água aí, ele vem interpretar essa água. E ele diz assim, que aqui ela tem um novo significado, ela tem um sentido próprio. Muito imperfeitos eram os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas. Eles acreditavam que a Terra saíra das águas e, por isso, consideravam a água como elemento gerador absoluto. A gente tem lá nos filósofos pré-socráticos
eles buscando o arqué, que é o princípio formador de todas as coisas da natureza, da física. E alguns acreditavam que esse arqué, que esse princípio gerador da natureza, ele era o ar. Outros acreditavam que era o fogo, outros acreditavam que era o número, outros que era a água. No caso da água, Tales de Mileto achava que era a água. E ele traz essa observação porque ele começa a perceber que a natureza é úmida, o calor é a água evaporando, o vapor é a água evaporando, né? Os micróbios eram, os micróbios não, ele fala aqui, peraí, olha lá, não é micróbio que ele fala não, mas enfim, ele vai dizendo que tudo era gerado pela água, tá? E assim, um corpo quando morre, ele resseca porque ele perde a sua água. Os germes, eu queria falar germes, são úmidos, os alimentos contêm a seiva. Então tudo seria gerado ali pela água. E esse conceito, ele se mantém. Inclusive na Gênesis a gente vê essa questão aí sendo falada várias vezes. E aí ele diz assim, a água se torna o símbolo da natureza material, como o espírito era o símbolo da natureza inteligente. Aí a gente vê aí a água como símbolo desse renascimento material através do corpo. E o espírito dessa natureza inteligente, que é o nosso espírito mesmo. Esses dois renascimentos. Jesus estabelece aí uma distinção entre espírito e corpo. E aí, ele vem aqui nos dizer que o que é carne procede da carne, o que é espírito procede do espírito. E aí ele traz um exemplozinho no item 9, ele vem falando que se o espírito nascesse junto da carne, a gente saberia quando ele nasceu, se eles ficassem juntos, mas um independente do outro. Então, eu sei que no dia 25 de junho de 1974, no Hospital da Aeronáutica, nasceu a Ana Paula, corpo físico. Agora, o espírito da Ana Paula não nasceu aí. Ele precede esse dia, essa data. E aí, de onde ele vem, a gente não sabe. E aí ele diz pra gente aqui, com isso, essa passagem consagra o princípio da pré-existência da alma e, consequentemente, da pluralidade das existências. Então, na verdade, ele traz que, se esse espírito existe antes, ele pode ter habitado outros corpos antes, né? Muito bom. No item 10, ele vem falar, ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam. Pois que assim o profetizaram todos os profetas até João, e também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo, o João, é o Elias que há de vir. Ouçam aquele que tiver ouvidos de ouvir. Aí no item 11, ele vem dizer para a gente que aqui ele reforça de forma inegável. A gente não tem como dizer que é figura de linguagem, a gente não tem como dizer que é força de expressão. Ele diz, ele mesmo é o Elias que há de vir. E ele está se referindo acima a João. Então, ele mesmo, João, é o Elias que há de vir. Ora, reforça a ideia da reencarnação.
E aí, com relação a essa questão da violência aqui, ele vem dizer que a violência, essa questão do reino de Deus ser tomado pela violência, é uma alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para que os demais ganhassem a terra prometida, o paraíso dos hebreus. E hoje a gente tem uma segunda lei, uma nova lei, aonde o céu se ganha pela caridade e pela brandura, que Jesus não cansou de exemplificar, né? Vários momentos da vida. A vida toda de Jesus é exemplificação de perdão, de amor, de compaixão, de caridade e todas as grandes virtudes aí foi o exemplo da vida de Jesus. E acrescentou: ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Essas palavras que Jesus tanto repetiu claramente dizem que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. A gente pôde ver que Nicodemos não teve condição de compreender essas verdades. Muitos ainda hoje não têm condição de compreender essas verdades. E a gente está aqui estudando para quê? Para compreender essas verdades. Por que estudar reencarnação? Para que estudar reencarnação? Porque a reencarnação, lembram lá? Que é uma das formas de renascimento. Mas é uma das. E é através dela que a gente faz o renascimento espiritual. E a gente está aqui com a transformação planetária batendo na nossa porta. A gente está com tudo que a gente tinha certo virado de cabeça para baixo. Com os nossos valores, os nossos ideais, as nossas certezas. Tudo mudou. Não só no local, mas em todo o planeta. Está havendo uma transformação. Está havendo uma retomada de olhar para as nossas vidas. Para o que a gente está fazendo com a nossa reencarnação? Quais são as coisas que a gente está dando valor? Para onde está voltado o nosso olhar? Tendo em vista que o nosso objetivo é a perfeição? Será que se hoje chegar para mim um desencarne através de um coronavírus, será que eu estou preparada? Será que eu estou desesperada, com medo de desencarnar? Ou será que eu estou repensando os meus valores? Repensando como está a minha encarnação? O que eu estou fazendo com a minha reencarnação? Com o convívio que eu tenho com aqueles que reencarnaram comigo? Tudo isso é importante, porque se chegar uma situação, porque pode não vir hoje, mas um dia vai acontecer, porque todo mundo um dia vai desencarnar. E na hora que isso acontecer, o que eu vou deixar? Qual vai ser o meu legado? Porque todo mundo vai deixar alguma coisa. Será que eu vou deixar um legado de paz? De amizade? De saudade? De tranquilidade? De amor? Ou será que eu vou deixar um legado de desarmonia, de desavença, de momentos de constante aborrecimento? E o que eu vou levar para o mundo espiritual? Será que eu vou estar com aquela mesma postura lá de Herodes, com medo de encontrar Jesus? O que vai ser com a presença de Jesus? Será que eu vou estar preocupado? Como é que eu vou chegar no mundo espiritual? O que eu vou estar levando? Ou será que eu vou levar minha consciência tranquila de que realmente eu fiz o meu melhor? Ou pelo menos eu me esforcei, como está lá no Homem de Bem? Eu realmente me esforcei, eu me empenhei para dar o melhor de mim, para chegar perto ali, porque a gente não dá salto. A gente precisa de muitas encarnações, mas agora está tudo correndo. A gente vê que a transformação está vindo,
rapidinho. E a gente está preparado para essa transformação? A gente está parando para refletir se a gente também está se transformando? Ou a gente está congelado naquela visão, com medo de quando voltar? Se voltar, como é que vai ser? Ou será que a gente está aproveitando esse momento para refletir? O que eu preciso melhorar? Quais são os defeitos que eu preciso focar para me esforçar mais? O que eu já estou melhorando e eu posso usar a meu favor para diminuir meus vícios? Enfim, será que eu estou focando nas questões importantes da minha encarnação? Será que eu estou preocupado com o emprego, com o fim da economia? Isso tudo, se hoje chegar o desencarne, não vou ser eu mais que vou resolver. Eu não estou aqui dizendo que a gente não tem que se preocupar com as coisas, mas a gente tem que colocar na mão de Deus. Existe uma passagem muito importante, que é olhar os lírios do campo. Será que a gente está seguindo essa passagem do Evangelho? Deixando Deus cuidar da gente? Entregando as nossas vidas na mão de Deus? Confiando que Ele proverá? E que Ele fará segundo a vontade dEle, como Ele está fazendo no mundo inteiro, segundo a vontade dEle, fazendo todo mundo parar, prestar atenção e falar, epa, do jeito que estava, não estava legal. Mas não estava legal para todo mundo, inclusive para mim. Vamos parar, refletir e aproveitar melhor a nossa reencarnação. Fazer valer a vinda de Jesus aqui na Terra. Fazer valer a ajuda dos amigos espirituais sobre nós. Fazer valer todo o empenho desses amigos espirituais que estão debruçados sobre nós, sempre, mas nesse momento de forma intensa, nos empurrando, nos impulsionando para que a gente realmente pegue no tranco e saia daqui um pouco melhor. Uma boa noite para todos, foi um prazer estar aqui com vocês, que a gente consiga colocar em prática aí esses ensinamentos tão importantes do nosso Cristo. Fiquem com Deus.